Dropopizina. Cara, eu tô tomando Bisolvon, que é um pra parar de tossir, para expectorar. Depois vai beber água. Porque parece que eu tô com 2 quilos de catarro aqui no peito. Ah, Maria. Sabe como você tosse que dói? Boa noite, Vicente. Eu tô desse jeito, tá doendo já. Agora eu não sei o que é dropopizina não, né? Vamos lá. Mas o atraso tava de academia. Relaxa, cara. Eu tava de academia ou na academia? Estava de academia. Bom, não sei o que é. Ah, tá. O cara vai ficar bombado, né? É isso aí, bicho. Tenho que começar também. Tô parecendo uma angia, cara. Só tem barriga e os braços e as pernas finas. Eu tô ficando no shape de uma angia, bicho. Eu acho que é isso aí, Nicolas. É bom, cara. Já tomei. Pois beleza, estamos gravando. Já somos várias pessoas. Famoso sorvetão. Não sei, eu tô mais com quibe, cara. Sabe, largo no meio, fino em cima e fino embaixo? Show, bora lá. O que, é que a gente vai estudar hoje, galera? A gente meio que vai continuar a aula passada, beleza? Então sejam bem-vindos. Vamos estudar o quê? Equilíbrio iônico e solução tampão. A gente vai fechar a parte de ácido básico e a próxima aula a gente já vai começar a falar de solubilidade, certo? Então, galerinha, tampão tipo quando a vasilha é grande, você tem que usar uma tampa grande, um tampão. Af, não, dá não, relaxa. Aí, não, galera. Tampão dá capacidade de manter o pH constante. Então, quando vocês ouvirem na sua vida falar de tampão, solução tampão, a função é basicamente manter o pH constante. Lá na frente eu vou explicar com detalhes o que é uma solução tampão e como é que você calcula e até como é que você prepara, certo? Mas é basicamente isso. Capacidade de manter o pH constante. Show de bola? Ah, tá. Tranquilo. Então, voltando ao que falamos na aula passada, vocês lembram que eu falei, deixei bem claro para vocês que os ácidos fortes. Tá apresentando? Tá não? Ah, não tô. Ô, Melex. Você não diz nada, né, galera? Tarará. Pronto. Agora vai. Let's go again. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Depois eu corto do vídeo. Oi. Vamos falar sobre o que, galera? Equilíbrio iônico e solução tampão, tá certo? Tampão tipo quando a vasilha é grande, professor? Não, cara. Af, não. Tampão como capacidade de manter o pH constante. Beleza? A função da solução de tampão, que vocês vão aprender aí como é que calcula, como é que prepara, para que é que serve, é manter o pH constante. Tipo o nosso sangue. Nosso sangue tem pH constante 7,4. Porque o nosso sangue é tamponado. Você não consegue variar o pH do sangue. Certo? Ah, tá. Tranquilo. Então, eu vou voltar só para um pouquinho do que a gente falou na aula passada de ácido de base, que é o seguinte. A gente viu lá, eu falei para vocês, que os ácidos fortes se ionizavam, posso considerar 100%, e os ácidos fracos menos de 5%, não é isso? Isso eu já sabia. Vocês estão lembrados disso aqui? Ácido fraco forte? Ou seja, se eu tenho no início 100 moléculas de HCl ou 100 moléculas de ácido acético, HCl aqui é um ácido forte e o ácido acético, por ser um ácido orgânico, é um ácido fraco. Tenha isso em mente. O que, é que vai acontecer quando esse cara sofrer ionização, quando ele perder o seu hidrogênio aqui para a água, quando ele transferir o H+ aqui para a água? O que, é que vai acontecer? Certo? Qual é a quantidade de H+ que esses caras aqui vão passar? Que é o que eu vou medir, que é a quantidade de íons H+ em solução, que é o pH, tá bom? Eu vou ver que eu vou ter basicamente 98 das 100 moléculas ionizadas no ácido forte, que daria aquele alfa lá de 0,98 ou 98%, certo? E no ácido fraco, eu vou ter somente 3 moléculas ionizáveis.
Aquele alfa que eu falei na última aula seria de 0,03 ou 3%. Beleza? O que é que isso quer dizer, pessoal? Que os ácidos fracos se ionizam muito pouco. Beleza? Eles têm muita dificuldade de liberar o seu hidrogênio. Não que eles não liberem, mas eles liberam com dificuldade. Tranquilo, pessoal? Dúvidas nesse ponto aqui que eu falei na última aula de vocês? Ok. Se você quiser pensar assim, ó, esse cara aqui é um cara rico no restaurante. Restaurante. Beleza? Ele vai comer o que ele quiser sem se preocupar com o preço. Enquanto que esse aqui não, ele tem que contar os realzinhos que vai sair do bolso dele. Show? Mas você sabe que ele forma um equilíbrio? Esse cara aqui, ó, ele está em equilíbrio. Equilíbrio. Ele está em equilíbrio. Equilíbrio o quê? Equilíbrio químico. Beleza? Os ácidos fracos, eles estão em equilíbrio químico. Isso aí eu não sabia, não. Pois é, galera. O ácido fraco, ele fica no equilíbrio. Deixa eu voltar aqui. O que é o equilíbrio químico? Significa o seguinte, na mesma medida, na verdade, ao mesmo tempo em que esse hidrogênio é liberado para a água, certo? Para formar os produtos, essa base aqui, ó, que tem carga negativa, ela vai lá e recebe esse hidrogênio de volta desse H3 ao mais. Lembra daquele esqueminha que eu mostrei para vocês lá passada? Que esse cara aqui é um ácido, isso aqui é uma base, e que esse cara aqui, ó, que era esse aqui, ó, que era a base, vira o ácido conjugado, e esse cara aqui vira a base conjugada. Lembram disso, sim ou não? Show. Então, esse cara era ácido, vira base. Então, o que acontece é isso. Na medida em que isso vem para cá, deixa eu até mudar a cor desse aqui. Deixa eu botar em blue. Quando tem essa devolução aqui, ó, você tem um retorno. Esse fato de formar produto e o produto virar reagente de novo é o que a gente chama de equilíbrio químico, que vocês viram lá na fisicoquímica. Tá bom? Ou seja, os ácidos fracos estão em equilíbrio. Show? Show de bola. Pois é, os ácidos fracos ficam em equilíbrio químico. E esse equilíbrio químico eu chamo de equilíbrio iônico. Tá bom? Como eu estou falando de ácidos e bases, eu vou falar de equilíbrio iônico. Beleza? Então, equilíbrio entre ácidos e bases é um equilíbrio químico que eu vou chamar de equilíbrio iônico. Só por causa que é ácido e base? Aham. Só que muda algumas coisas. Não sei se vocês lembram que a fórmula da constante de equilíbrio, por exemplo, A mais B formando C mais D, em equilíbrio químico, eu tenho isso aqui, né? Como é que eu escrevia? Constante de equilíbrio vai ser igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Beleza? A diferença para usar é que eu não chamo de Q aqui, eu chamo de Ka para constante de acidez, que é a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Beleza? Nesse exemplo aqui, ó, quem são meus produtos? São esses caras aqui, ó. Esses são os meus produtos e esses são os meus reagentes. Então, como é que eu vou montar essa equação? O produto, né, a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela multiplicação das concentrações dos reagentes. Ou seja, o Ka vai ser, ó, concentração de H3O+, vezes a concentração de CH3COO-, dividido pela concentração do ácido, vezes a concentração da água, que é esse reagente aqui. Correto, galera? Sim ou não? Me digam aí se vocês lembram de fisicoquímica.
É assim que eu escrevo isso? Tá corretinho? Mas não tinha que tirar a água daí não, professor? Muito bem. Tem que tirar, tá bom? A água não entra no equilíbrio químico. Então corto ela. Beleza? Só para lembrar, no equilíbrio químico, líquido, essa eu não lembrava. No equilíbrio químico, líquido puro, ou se você quiser falar melhor, o solvente e os sólidos, lembrem disso aqui, tá bom? Não entram na equação da constante do equilíbrio. Então lembrem disso aqui, líquido puro e sólido não entra na concentração do equilíbrio. Beleza? Então tem que tirar essa água e é assim que ela fica escrita, ó. Produtos sobre reagentes. Tranquilo, galera? Essa aí não é a velha equação de equilíbrio químico, não, professor? Isso aqui não é a velha equação de equilíbrio químico? É. Oxi, muda um monte de coisa, ó. Não é mais Q, agora é Ka. E adivinha, para a base vai ser Kb. Então, quando você vai fazer para a base, para ácido, é Ka, produto sobre reagente. E para a base, Kb, concentração dos produtos, sobre a concentração dos reagentes. Beleza? Simples, 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 simples. Ou coisona. Pior que é, galera. É uma coisona. Porque a partir dessa equação de equilíbrio, eu consigo retirar várias informações. Certo? Essa constante, por exemplo, eu consigo saber o quê? Eu consigo ver pela constante dos ácidos fracos a força entre os ácidos fracos e as bases fracas, a diferença, quem é o ácido fraco mais forte, quem é a base fraca mais forte. Eu também consigo saber o pH alvo de uma solução tampão, a partir desta equaçãozinha de equilíbrio. Essa aula ela é relativamente curta, tá bom? Força do ácido fraco? Como assim, professor? Galera, eu falei para vocês que eu tenho os ácidos fortes, os ácidos moderados e os ácidos fracos. Vocês entenderam o que é a força do ácido até agora? Vocês conseguiram entender que a força do ácido ele tem a ver com a corrosão ou com a capacidade de liberar hidrogênio? Hein? E aí, me digam aí. Tem a ver com a corrosão ou com a capacidade de liberar hidrogênio? Exato, Carlos. Então, se tem a ver com a capacidade de liberar hidrogênio, qual é o lance? Se eu tenho, por exemplo, o ácido acético, CH3COOH, esse cara vai se ionizar, formando CH3COO- mais H+. Se essa quantidade de H+ liberada for, sei lá, vou botar em números bem redondos que não existem, tá bom? 10. E eu tenho o ácido fórmico, CH3, C, cadê? COOH. É outro ácido orgânico que também vai liberar, formando o COO- mais o H+. Essa quantidade de H+ liberado aqui, ela é de 5. Os dois são ácidos fracos, são ácidos orgânicos. Mas qual seria o ácido mais forte? O ácido 1 ou o ácido 2? Me digam aí. O 1 é um ácido mais forte, correto, Diego? É só olhar a quantidade de H+ que vai ser liberado no final. Beleza? Então, existe diferença de forças mesmo entre os ácidos fracos. Show? O Ka, pessoal, ele vai indicar a quantidade de íons em solução. Certo? Quem são esses íons que o Ka vai indicar? H+. Certo? E o ânion que vai ser liberado lá do ácido. Quanto maior for o Ka, quanto maior for o Ka, mais íons H+ em solução. Consequentemente, maior vai ser o pH. Consequentemente, mais forte vai ser o ácido fraco.
Tipo assim, galera. Tá aqui uma equaçãozinha de ácidos fracos. CH3COH com água, beleza? Que vocês já estão velhos de saber dela. Como é que eu escrevo a equação de equilíbrio dela? Produtos dividido pelo reagente. Beleza? Vamos supor que esse Ka seja igual a 0,1. Como é que eu faço para aumentar o Ka? Para esse Ka ser menor, perdão, para esse Ka ser menor, eu tenho que aumentar a quantidade de produto ou aumentar a quantidade de reagente? Me digam aí. Matematicamente falando. Isso aqui é uma divisão. Para que eu faça esse número diminuir, eu tenho que aumentar no denominador ou eu tenho que aumentar no numerador? Podem chutar, podem dar ideias. O que é que vocês acham? Então, se eu aumento no numerador, eu faço esse número aumentar. Será, galera? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Isso, Luan. Vamos com calma. Se eu aumentar no numerador, eu aumento ou diminuo o Ka? Vamos ver aqui. Se eu pegar 10 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? 5. Vocês concordam comigo? Se eu pegar 20 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto agora? 10. Se eu pegar 50 dividido por 2, isso aqui vai dar 25. Estão percebendo que à medida que eu aumento o valor aqui, eu vou aumentando o valor aqui da igualdade? À medida que eu aumento no numerador, eu aumento na igualdade? Todo mundo percebeu isso? Espero que sim. Porque agora, o que a gente vai fazer? Se eu achando que era para diminuir. Vamos agora entender o seguinte. Se eu divido por 2, dá 25. Certo? Se eu divido por 5, isso aqui vai dar quanto, galera? 10. Se eu divido por 10, isso aqui vai dar quanto? 5. Se eu divido por 50, melhor, se eu divido por 25, isso aqui vai dar quanto? 2. Então perceba que, à medida que eu aumento no numerador, eu aumento o valor de Ka. E à medida que eu diminuo no numerador, que eu aumento, vamos pensar só em aumento. À medida que eu aumento o numerador, eu aumento o valor da constante. À medida que eu aumento no denominador, eu diminuo o valor da constante, beleza? Ó, aumenta aqui, aumenta aqui. Agora, se eu aumento aqui embaixo, a consequência é diminuir aqui. Porque no azul ele é inversamente proporcional, enquanto que no vermelho ele é diretamente proporcional. Vocês entenderam isso? Show. Então, para mim diminuir, eu preciso aumentar no denominador. Ou seja, eu preciso aumentar a concentração de quem? De ácido. Vocês concordam comigo? Esse aqui é o meu ácido. Se eu quiser diminuir esse cara, eu tenho que aumentar a concentração de ácido. Certo? Tranquilo, galera? Para essa concentração de ácido ficar maior, o que é que tem que acontecer com a minha reação? Ela tem que estar mais deslocada para a esquerda. Eu tenho que produzir pouco H+, você concorda comigo? Porque tudo que é formado daqui vai sair desse cara. Se aqui eu formo 10, aqui eu tenho menos 10. Se aqui eu formo 20, aqui eu tenho menos 20. Vocês conseguem entender isso? Que esse produto formado, a quantidade de H+ liberada,
Ela depende da quantidade de ácido ali. Beleza. Então, se eu quiser diminuir esse cara o mínimo possível, deixar ele com o maior valor possível, que eu quero diminuir o Ka, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a quantidade de H+, presentes aqui. E para isso, eu tenho que diminuir a ionização. Sim ou não? Vocês entendem isso? Eu tenho que diminuir aquele alfa lá, ó. Quanto menos H+ for liberado, menor vai ser o nosso Ka. Entenderam isso? Então posso escrever o seguinte, ó. Quanto menor o Ka, menor. Quanto mais hidrogênio no reagente, mais ácido. Exato. Não. Quanto mais hidrogênio no reagente, menos ácido. Porque na verdade não tem hidrogênio no reagente, eu tenho o ácido. Certo? O hidrogênio ele é quando acontece a liberação do ácido. Ó, quanto menor o Ka, menor a concentração do H3O+. Beleza? Deixa eu fazer mais bonitinho para vocês ficarem mais claro na cabeça de vocês. Menor a concentração do H+. Quanto menor o Ka, menor a concentração do H+. Consequentemente, galera, maior é o pH. Anotem isso aí. Menor Ka, maior pH. Ficou claro para vocês? Por que o pH é maior? Porque o pH, galera, pH de 1, galera, pH de 0 é igual a 1, certo? Vamos lá de novo. Se a concentração do ácido é 1, se a concentração da H+ é igual a 1, o pH é 0. Se a concentração de H+ é igual a 0,1, o pH é 1. Perceba que quanto menor for a concentração, maior é o pH. Beleza? Falei isso na aula passada para vocês. Estão me acompanhando, pessoal? Então anotem isso aqui, ó. Quanto menor o Ka, menor a concentração de H+, maior o pH. O contrário também é verdade. Se eu quiser fazer com que esse valor suba, eu tenho que aumentar onde? No meu numerador ou no meu denominador? Tenho que aumentar no meu numerador, que são quem? Os meus produtos. Certo? Enquanto que aqui eu não falei, mas são os meus reagentes. Os meus reagentes. Galera, vocês têm noção que quando eu falo de produto e reagente em equilíbrio químico, eu estou falando de não é a palavra. Estou falando de um ser maior do que o outro. É como se fosse uma balança. No equilíbrio químico, eu tenho um equilíbrio entre produto e reagente. Se eu tenho um produto com maior concentração, quer dizer que o meu equilíbrio está deslocado para os produtos. Se eu tenho reagentes com maior concentração no equilíbrio, quer dizer que o equilíbrio está voltado para os reagentes. Vocês lembram disso? Que não lembrar, eu aconselho seriamente a voltar lá nas aulas de Físico-Química que estão no YouTube. Beleza? Mas não é crucial, não. Você consegue entender isso? Que existe um equilíbrio aqui, como se fosse uma gangorra. Se eu tenho grande concentração de reagentes, quer dizer que eu tenho um pouco o equilíbrio deslocado para eles. Se eu tenho uma grande concentração de produtos, eu tenho o equilíbrio deslocado para os produtos. Beleza? Então, se eu quero aumentar o meu denominador, se eu quero aumentar os meus reagentes, eu preciso que meu equilíbrio esteja deslocado para a esquerda, para os reagentes. Eu preciso que o equilíbrio esteja nesse sentido. Para quê? Para que eu tenha a menor concentração de H+ possível, para que eu tenha a maior concentração de ácido possível. Qual o efeito que isso vai ter? Vai reduzir a concentração de H+ na solução, o que vai fazer com que o meu pH aumente.
Entenderam isso? No contrário, o que é que eu quero? Se eu quiser que um K mais alto, um K igual a 1, ele está te indicando o seguinte: para que esse K aumente, eu tenho que aumentar a concentração dos meus produtos. Para aumentar a concentração dos produtos, o equilíbrio tem que estar deslocado para a direita, para os produtos. Se o equilíbrio está deslocado para os produtos, quer dizer que eu vou ter uma maior concentração de quem? De H+. Uma maior concentração desse cara. Se a quantidade desse cara em solução aumenta, quer dizer que esse cara aqui diminuiu. Vocês entenderam isso? Então eu posso escrever o seguinte, ó. Quanto maior K, maior a concentração de H+, portanto, menor o pH. Ainda posso fazer um adendo aqui. Deixa eu botar em violeta. Esse cara é menos ácido. E esse cara é mais ácido. Beleza? Entenderam, galerinha? Sim ou não? Para mim seguir? Show. Então, quanto maior for o K, mais forte será o ácido. É isso que eu quero que vocês saibam me responder agora. Exatamente. Quanto maior o teu Ka, mais forte vai ser o ácido. Qual a importância de eu saber disso? Porque existem tabelas de Ka e Kb. Eu tenho isso aqui na literatura. Eu olho para o ácido, por exemplo, o ácido fluorídrico, HF, eu tenho uma tabela com o Ka dele. Eu olho aqui para o ácido acetil salicílico, a aspirina, que é essa estrutura aqui, eu tenho aqui ó, o Ka dela. Isso me serve para quê? Vou dizer para vocês. Se eu perguntar, botar na prova, dou essa tabela para vocês e pergunto, pessoal, quem tem o maior pH? O ácido fórmico, ou melhor, quem é mais ácido? O ácido fórmico, que tem pK, que tem Ka 1,7 vezes 10 a menos 4, ou o ácido acético, que tem pKa igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Vocês conseguem me dizer quem vai ser mais ácido aqui dos dois? Baseado na ideia de que quanto maior o Ka, maior a acidez? Hein? Vocês conseguem me dizer? Aí eu vou apelar para vocês. Vocês sabem usar notação científica, né? Não, Uniclast. Olha a notação científica, Uniclast. Vamos dar um go back aqui para me explicar uma coisa para vocês. O que é uma notação científica? Vou fazer bem aqui, ó. Chutei. O que é uma notação científica, galera? Notação científica. Vocês vão ver muito isso na vida de vocês, tá bom? Notação científica, pessoal, é uma forma de expressar o número. Por exemplo, 0,1 é a mesma coisa que eu escrever 1 vezes 10 a menos 1. Deixa eu pegar um slide em branco aqui. Vou fazer aqui, tá bom? Ó, aulinha de notação científica. Vou ver se eu consigo fazer isso rápido. Notação para ficar gravado para vocês. Científica. Entendam o seguinte, para que serve isso aqui? Para mim representar um número. Então, olha aqui, ó. Se eu quiser escrever o número 1, se eu quiser escrever ele em notação científica, eu vou escrever como 1 vezes 10 a 0. Por quê?
Quanto é que dá 10 elevado a zero, galera? 1. 1 vezes 1 é 1. Deixa eu até fazer esse cara no meio. Vocês vão entender bem direitinho. Se eu quiser escrever o número 1 em notação científica, eu vou escrever 1 vezes 10 elevado a zero. Porque isso aqui vai dar 1. Se eu quiser escrever o número 0,1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula aqui, ó. Eu vou fazer ela andar uma casa para a direita. Por quê? Porque na notação científica eu preciso de uma regrinha. Que regrinha é essa? Eu vou deixar números de 1 a 9. Esse número aqui, ó, de 1 a 9. Então, eu vou mexer a vírgula até ficar entre 1 e 9. Pode ser fracionado, tá bom? De 1 a 9,9, para ficar mais bonitinho. De 1 a 9,9. Eu quero números assim. Beleza? Então, eu vou passar essa vírgula para cá e eu vou escrever assim, ó. Agora. 1 vezes 10 a menos 1. Porque a vírgula andou para a direita. Isso aqui, galera, significa 0,1. Se eu quiser escrever o número 0,01 em notação científica, vou fazer essa vírgula dar duas casas agora. Vou fazer essa vírgula, fazer isso aqui, ó. 1, 2. Duas casas. Se eu andei duas casas para a direita, como é que vai ficar a notação científica aqui? 1 vezes 10 a menos 2. Vocês entenderam a jogada? Se eu quiser escrever o número 0,001, onde agora eu tenho que fazer para ficar entre 1 e 9,9, eu tenho que fazer essa vírgula dar três casas para a direita. 1, 2, 3. Quanto é que vai ficar a notação aqui? 1 vezes 10A? Me digam aí no chat. Exato, Luana. Menos 3. Agora eu pergunto para os senhores. 0,1 é maior ou é menor que 1? Menor. 0,01 é maior ou menor que 0,1? Menor. Beleza. Então, quem é que está te dizendo na notação quem é maior e quem é menor? O exponencial. Esquece esse número aqui, ó. Se o exponencial for diferente, quem vai determinar a grandeza, se é maior ou menor, é ele. Se o exponencial for igual, não. Se o exponencial for igual, você olha para o número. Mas se o exponencial é diferente, ó, o número é o mesmo, tá vendo? 1 e 1. Mas esse cara é maior porque o exponencial é menos 1, que é um número maior que menos 2, que é um número maior que menos 3. Você entendeu isso, Nicolas? Entendi. Para cima, também é verdade. Se eu quiser escrever o número 10 em notação científica, lembra que eu tenho que botar o número aqui, ó, entre 1 e 9,9. Então, a vírgula que estaria aqui, ela tem que vir para, deixa eu botar em vermelho, para cá. Olha que se eu não tivesse a luzinha, eu não conseguia explicar isso para vocês dessa forma. Ela vai vir para a esquerda agora, a vírgula. Isso aqui eu vou escrever 1 vezes 10 a 1. Não é mais negativo, é positivo. E se eu quiser escrever o número 100? A vírgula está aqui, ó. 1, 2. 1 vezes 10 a 2. E aqui, se fosse o número 1000? 1, 2, 3. 1 vezes 10 a terceira. Eu te pergunto, quem é maior? 1 vezes 10 a 2 ou 1 vezes 10 a terceira? Eu vou olhar para quem? Para o expoente. Entenderam, pessoal? Se eu pegar um número aqui, por exemplo, ó, se eu quiser escrever 0,0982 em notação científica, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que deixar entre 9 e 1 e 9,9. Então eu faço essa vírgula vir para cá. Ó. Uma casa, duas casas, para bem aqui no 9. Ela vai ficar 9,82 vezes 10. Uma dei quantas casas? Uma, duas. Vezes 10 a menos 2. É assim que eu escrevo notação científica. Beleza? Se eu quiser pegar agora o número 0,0714 em notação científica, 1, 2, para ficar no 7, que é entre 1 e 9,9, vai ficar 7,14
vezes 10 a menos 2. Eu pergunto para vocês, quem é maior, o de cima ou de baixo? O de cima é maior. Por quê? Porque o expoente é igual. Se o expoente é igual, eu vou olhar por esse número aqui. Quem vai determinar a grandeza é esse número. Se o expoente fosse diferente, se fosse assim, por exemplo, ah, 0,0. Aí, ó, 1, 2, 3. Isso aqui seria 10 a menos 3. Melhor, para ficar mais claro ainda. 0, fosse assim, ó, 0,0. Isso aqui ficaria assim, ó, menos 3, né? Ó. Uma, duas, três casas. Quem é maior agora? Esse número ainda é maior que esse, né? Mas em função do expoente ser menor, o de baixo passa a ser o número maior. Entenderam isso? Isso é importante porque os KAs e os KBs que vocês vão ver na vida de farmacêutico, se não for ver depois na vida de farmacêutico, pelo menos na faculdade, vocês vão encontrar sempre notação científica. Isso aqui é uma mão na roda, tá bom? Quando vocês entenderem isso aqui bem direitinho, eu vou ensinar para vocês a minha técnica de fazer conta em concurso, que é usando notação científica. Só que eu ensino isso, não é nem numa aula, eu ensino isso aí aleatório para vocês, se vocês quiserem. Porque facilita pra caramba fazer conta de multiplicação e divisão na mão, certo? Que você vai usar em prova de concurso. Você faz tudo em notação científica. Show? Bom, para vocês terem entendido, quem quiser bater um print, bate. Mas vai ficar gravado também, pode deixar na gravação. Foi. Beleza. Então eu te pergunto de novo, Aniclésio. Deixa eu apagar essa parte aqui. Quem é mais ácido? Ácido acético ou ácido fórmico? Lembrando que quanto maior o Ka, maior a acidez. Qual dos Kas é maior? Esse ou esse? O fórmico é maior, é só olhar para o expoente, ó. Menos 4, ó. Menos 5. Beleza? Aí uma perguntinha, entre o ácido ascórbico e o ácido acético, quem é o maior? Entre esse e esse. Entre esse e esse. Quem é o maior? O ascórbico. Pronto, agora vocês sabem ler notação científica. Foi útil? Clarificou aí a cabeça na tabela? Porque, galera, a tabela, ela é uma maravilha, se você souber ler ela. Se você não souber ler a tabela, não adianta ela existir, certo? E, ó, pode ver que tá todo mundo em notação científica aqui, ó. Agora vocês sabem ler notação científica, eu posso botar na prova. Olha que maravilha. Beleza? Então, existem tabelas para ácidos e tabelas para bases. Perceba aqui que o que está mudando é o KB e o Ka. Tá bom? Belezinha? Então, o Ka também está relacionado com o pH. Poxa, o lockdown é meio lento, né, meu irmão? Tá perguntando isso ainda, vocês já estão todos sabendo. Mas, então poderemos... Sério, eu não vi. Então, então poderemos sempre usar essas tabelas, né? Pode, em vez de ficar fazendo aquelas contas. Depende, se a questão pedir para você fazer a conta, é bom fazer usando os dados da questão, porque eu consigo alterar o Ka mexendo em algumas coisinhas. Temperatura você mexe, então é bom para não vacilar. Faz a conta se a questão pedir a conta, mas se a questão te dá o Ka ou te pede para calcular alguma coisa que não seja o Ka, ele pode ser consultado na tabela. Viu, Bia? Cuidado só com o enunciado da questão. Se ela te pede para calcular o Ka, você calcula. Não, acho que não, porque o cálculo do Ka é muito fácil. Armaria. O cálculo do Ka é uma molezinha. É você pegar a concentração no equilíbrio de cada membro e multiplicar e depois dividir. Viu? Era bom se eu pedisse. Se vocês acharam, era bom se eu pedisse para calcular o Ka. Exatamente, galera. Quanto maior o Ka, maior a concentração de H+, menor será o pH. Beleza? Que foi aquelas duas frasinhas que eu falei. O contrário é verdade. Quanto menor o Ka, menor a concentração de H+, maior vai ser o pH. Eu consigo associar diretamente o Ka com o pH.
Então, se eu calcular o pH da concentração inicial do ácido, eu descubro o Ka? Não, peraí. Opa, não, calma aí. O Ka, isso é importante, galera, é calculado no equilíbrio, não é no início. Então, normalmente, o que é que você vê? Ah, professor, eu vou usar uma solução de ácido acético de concentração igual 0,1 mol por litro. Eu vou preparar essa concentração. Essa aqui é a concentração inicial, certo? Qual vai ser a concentração de H+, no equilíbrio? Se fosse um ácido forte, eu podia dizer que era 0,1 mol por litro. Mas como é um ácido acético, um ácido fraco, eu não posso dizer. E o Ka, ele é determinado no equilíbrio. É uma constante de equilíbrio. Beleza, galera? Certo. Então, para saber o pH, eu preciso saber a concentração de H+ no equilíbrio. Como é que eu faço isso? Agora vamos entrar no momento endoidando a cabeça do aluno, certo? Prestem atenção que agora eu vou mostrar como é que você calcula o pH de um ácido fraco no equilíbrio. Tá bom? Então agora é só cálculo. Mas é tranquilo, vou fazer bem devagarzinho. Oxi, usando o Ka. Eu vou mostrar. Tá vendo, Beatriz, como é mais fácil calcular o Ka do que calcular a concentração de H+ no equilíbrio usando o Ka? O Ka eu dou de boa na questão. Aqui, ó. Um exemplo de questão. Calcule o pH de uma solução de ácido acético, 0,1 mol por litro, e eu lhe dou o Ka. Não precisa nem olhar na tabela. Eu já digo logo na questão. 1,8 vezes 10 a menos 5. Já te deu o Ka. Beleza? O que é que vocês vão fazer agora? Eu vou usar a equação de equilíbrio para calcular isso aqui. Mas como, professor? Fazendo três considerações. Eu falo isso aqui, para calcular em três linhas. Eu vou ver como é que está o início da minha reação. Eu vou ver como é que ela vai variar. Isso vai depender do coeficiente estequiométrico. E eu quero ver como é que ela vai estar no equilíbrio. Certo? Vamos entender isso. Como é que está no início? Eu não estou dizendo aqui no enunciado que a concentração é... Deixa eu mudar aqui a cor. Eu não estou dizendo no enunciado que a concentração é 0,1, concentração inicial. Ou seja, no início, quanto é a concentração desse cara? 0,1. Tá claro para vocês isso? Eu tenho que considerar todas as concentrações que vão participar da reação. Na constante de equilíbrio tem água? Tem não. Então eu não preciso pensar nela aqui não, tá bom? Esquece ela. Não tem. Não preciso pensar nela. Tem H3 ou mais na equação do equilíbrio? Tem. No início, antes da reação acontecer, antes de acontecer qualquer ionização, tem H+ liberado? Antes. Não aconteceu nada ainda. Não liberou esse H+ aqui, ó. Esse H não foi liberado. Então vai ter H3 ou mais? Não. Vai ter o par conjugado dele? Não. Beleza? Entenderam até aqui? Ok. Como é que é essa variação? Essa variação, galera, vai depender do coeficiente estequiométrico. Como assim, professor? Você concorda que durante essa reação eu vou ter consumo de ácido acético e formação de H3 ao mais e de acetato, CH3, CO ao menos? Vocês concordam que eu vou ter consumo desse cara, ou seja, eu vou ter uma redução da sua concentração e um aumento da concentração desses caras aqui? Então, eu vou ter uma variação, só que eu não sei quanto é essa variação. Se eu não sei, o que é que eu faço quando eu não sei das coisas? Eu digo que é menos X. Eu não sei. Menos porque está sendo consumido esse cara. E esse aqui vai ser mais X e esse aqui mais X. Vai ser formado deles. Beleza? Por que é que eu falei para vocês que dependia do coeficiente estequiométrico? Porque você concorda comigo que se eu tivesse dois aqui na frente, ó, o que é que eu estou te dizendo? Que para cada 2 mols desse que é consumido, 1 mol desse vai ser formado. Vocês entendem a relação estequiométrica? Fazer assim, ó, 2, 1, 3.
Se fosse assim, eu estou dizendo que para cada 2 mols desse, são formados 1 mol desse e 3 mols desse. Vocês entendem isso quando vocês leem a equação? 2 mols de CH3CO- quando reagem com água, forma 1 mol de H3O+, mais 3 mols de CH3COO-. Química geral. Beleza? Dúvidas na leitura da equação? Show? Beatriz? Nicolas? How are you guys? Beleza. Beleza. Então, Nicolas, se está beleza, me responda uma coisa. Se, repete de novo, repito. Bia, vamos entender o seguinte. O coeficiente estequiométrico está me dizendo o quê? A relação estequiométrica entre todos os componentes da minha reação, certo? Como é que eles vão reagir entre si. Se eu tenho 2 aqui na frente, eu estou dizendo que para cada 2 mols desse cara, eu vou formar 1 mol desse aqui, porque se não tem nada é como se eu tivesse 1, tá bom? Quando não tem nada é como se eu tivesse 1. E 3 mols desse aqui. Você entendeu isso? 2 forma 1 e 3. Porque eu estou dizendo, está na equação. Beleza? Show. Então, eu te pergunto, Bia e Aniclete, se para cada mol de H3 formado eu perco 2 mols de ácido, essa variação, você concorda que vai ser menos 2x? Sim. E essa aqui mais x? E essa aqui seria mais 3x, porque são formados 3 mols? É essa a variação que eu estou falando. Ela depende de quem? Do coeficiente estequiométrico. Beleza? Entenderam, pessoal? Entendi. Mas, para o meu caso aqui, é 1, 1 e 1. É 1, 1 e 1. Beleza? Tá bom, professor, entendi. Esse cara vai perder x, esse cara vai formar x e vai formar x. No equilíbrio, como é que vai estar? Você concorda, Nicolas, comigo, que no equilíbrio eu vou perder x desse cara? Eu tinha 0,1 Sim. e vou perder x? Então como é que vai estar no equilíbrio? 0,1 menos x, né não? Sim. Perdeu, né? E aqui? Perdi. Aqui eu não tinha 0. Quanto é que dá 0 mais x? Perceba que é só ali, ó, 0,1 menos x. Só fiz juntar os dois, ó. 0,1 menos x. Juntei aqui embaixo. E aqui, quanto é que é 0 mais x? É x. Quanto é que é 0 mais x? É x. Então no equilíbrio ficou assim, galera. Ó. Vocês entenderam até aqui? Por que no equilíbrio ficou assim? Entendi. Você concorda comigo que isso aqui é a concentração no equilíbrio do CH3COH? Isso aqui é a concentração no equilíbrio do H3O+, e isso aqui é a concentração no equilíbrio do CH3COO-. Concorda? Yes. Se é yes, Nicolas, será que eu posso trocar esses valores aqui? Eu posso escrever isso aqui, ó. Concentração do H3O+ é quanto? É X. Vezes concentração do CH3. Deixa eu fazer assim que é melhor. Deixa eu botar outra cor também. Uma corzinha. Vou botar de red. Eu posso escrever que o Ka é igual. Quanto é a concentração de H3O+? É X. X. Quanto é que é a concentração de CH3CO-? É X. Dividido. Quanto é a concentração de CH3COH? 0,1 X. 0,1 menos X. Menos X. Quanto é o Ka? Ele me dando a questão ou tem numa tabela. Eu posso trocar aqui, ó. 1,8 vezes 10 a menos 5. Vocês perceberam que eu consigo achar o valor de X? Matematicamente? É só resolver. Só que tem um porém. Se eu resolver isso aqui do jeito que está aqui, galera, isso aqui vai virar uma equação de segundo grau. Você vai ter uma coisa tipo assim, ó. X ao quadrado menos 1,8 vezes 10 a menos 5.
x ao quadrado menos vezes 1, vai dar um delta. Vai ter que calcular a fórmula de Bhaskara, beleza? Como é que a gente resolve isso? Tem um jeito. Tem um jeito que é um bizu. Vou botar assim, ó. Bizu. Bizu. Qual é o bizu, professor? Eu vou pegar a concentração inicial e vou dividir pelo Ka. Eu vou pegar a concentração inicial e vou dividir pelo Ka. Certo? Ou seja, eu vou pegar 0,1 e vou dividir por 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto é que isso dá? 0,1 dividido por 1,8 exponencial a menos 5. 5.555, arredondando para cima. Isso aqui vai dar 5.555. Qual é o bizu? Vou botar o bizu de outra cor. Se essa razão aqui, ó, se for maior que 100, se isso aqui for maior que 100, eu posso pegar esse x aqui e ignorá-lo. Certo? Aí a minha equação vai ficar assim, ó. 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a x vezes x dividido por 0,1. Eu só posso fazer isso se isso aqui for verdade. Entenderam? Quanto é que deu, ó, a divisão? É maior que 100? Sim ou não? Sim. Então eu posso ignorar. Se desse menor que 100, eu não podia ignorar. Eu tinha que usar a fórmula de Bhaskara. Beleza, galera? Vantagem. Grande maioria. A não ser que o concurso ou o professor queira te sacanear, eu não vou fazer isso. Esse aqui vai ser maior que 100. Na grande maioria. Eu só aconselho que você divida antes de você fazer a questão. Porque tem professor que tem banca de concurso que pode ir lá na covardia. Tá bom? E te obrigar a usar uma fórmula de Bhaskara para fazer uma conta. Eu não vou fazer isso na minha prova. Tá bom? Mas eu quero que vocês aprendam esse bizuzinho aqui, ó. Beleza? Tá salvo aí na aula de vocês. Entendeu isso aqui? Entendi, professor. Agora dá para resolver mais fácil ignorando esse x? Dá. Eu vou pegar esse x, isso aqui e vou passar para o outro lado. X vezes x vai dar x ao quadrado, então eu vou ter isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 0,1. Beleza? Se eu fizer essa multiplicação aqui, pessoal, deixa eu continuar aqui embaixo. É a mesma coisa de eu colocar menos 1 aqui em cima, tá bom? Então vai ficar x ao quadrado igual a 1,8 vezes 10 a menos 6, que eu multipliquei por 0,1, tá bom? Como é que eu tiro o quadrado daqui? Eu faço uma raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 6. Quanto é que dá isso? Oi? 1 ponto raiz quadrada 1,8 exponencial a menos 6. 1,34 vezes 10 a menos 3. 1,34 vezes 10 a menos 3. X igual a 1,34 vezes 10 a menos 3. Galera, eu estou fazendo passo a passo na mão, porque eu acho que vocês acompanham melhor. Porque eu já tinha isso aqui tudo na sequência do slide, só que eu apaguei, para que eu possa fazer na mão, tranquilo? Fica melhor para vocês ou vocês preferem que eu fique só passando? E deem o feedback aí. Beleza. Para todo mundo? Pronto. Vocês entenderam o caminho que eu fiz assim, né? Até chegar no valor de X? Ou seja, eu achei o valor de X,
que eu vou fazer agora? Deixa eu passar aqui o slide. O que eu achei? Eu achei o valor de x, que era quanto? X igual a 1,34 vezes 10 a menos 3. Que eu achei no slide anterior, que está aqui salvo ainda. Aqui ele. O que eu faço agora? Eu vou substituir aqui dentro. Eu vou escrever 0,1 menos 1,34 vezes 10 a menos 3. Eu vou escrever 1,34 vezes 10 a menos 3. Eu vou escrever 1,34 vezes 10 a menos 3. Troca o x. Tranquilo? O que é que eu quero? Calcular quem? O pH. pH não é a concentração de H3O+, certo? É ou não é esse cara aqui? E quanto é a concentração de H3O+? É ou não é o valor de X? Entenderam? O que é que eu achei aqui, galera? Eu achei a concentração de H+, ou de H3O+, no equilíbrio. Todo mundo entendeu isso? Se não entendeu, eu repito. Hein? Vou usar isso aqui. Beleza. Como é que eu calculo o pH? pH é igual ao menos log da concentração de H3O+, ou da concentração de H+. Quanto é a concentração de H+? 1,34 vezes 10 a menos 3. Então, pH é igual a menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3. pH, vamos calcular na calculadora? Menos log de 1,34 exponencial a menos 3. 2,87. Essa é a resposta. Galera, parece difícil, mas sinceramente não é. Ficou grande, ficou extenso, porque eu fiz passo a passo mesmo, certo? Isso aqui você responde rápido. Você tendo essa noção aqui, você já monta direto isso aqui, ó, fora do X. E depois faz a continha. Alguém não entendeu alguma etapa que eu repito? Se bem que eu vou repetir com base, mas eu repito. Alguém não entendeu alguma etapa aqui? Vamos fazer com a base lá. Vamos repetir. E se for com a base fraca? O cálculo é muito parecido. Calcule o pH de uma solução de amônia, NH3, 0,1 mol por litro, Kb, 1,8 vezes 10 a menos 5. No caso, eu vou achar o pH, beleza? Eu quero o pH. Está aqui a minha equação. Vocês já estão entendendo quase tudo. Mesma variação, já que todo mundo é de 1 para 1, tá bom? Eu vou fazer a mesma consideração, mas vai dar a mesma coisa, concorda comigo? 0,1 dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso aqui vai dar aquele 5.555. SSSS. Valeu, professor Bruno. 5.555. Ou seja, o que eu posso fazer, galera? Eu posso pegar aquela minha primeira escrita, que é pegar esses valores aqui, ó. O que eu posso fazer quando dá isso aqui? Esse xizinho aqui, ó. Eu dou tchau para ele. Beleza? Esse xizinho eu dou tchau para ele. Então vamos escrever. Meu KB vai ser igual a x vezes x, certo? NH4 mais OH menos dividido pelo NH3, que é 0,1 menos x. Como isso aqui é maior que 100, eu posso ignorar esse x e escrever 0,1. Alguma dúvida até aqui? Hein? Substituindo, quanto é o meu KB? Vai dar 1,8 vezes 10 a menos 5. Pega esse cara, passa para o lado de lá, vezes 0,1 igual a x ao quadrado. Esse x ao quadrado
vai ficar igual a 1,8 vezes 10 a menos 6, porque eu estou multiplicando por 0,1. Bizu, galera, sempre que eu multiplico por 0,1, 0,001, certo? For por 1, várias casas decimais, se eu tiver que for 0,1, 0,001, o número de casas à direita da vírgula, eu somo aqui no negativo. Se fosse 10, que é uma casa à esquerda da vírgula, eu diminuiria esse valor, ficaria menos 4. É um bizuzinho, tá bom? Facilitar as contas. Beleza? Faz a raiz quadrada. X vai ser a raiz quadrada de 1, vai dar a mesma coisa. Vezes 10 a menos 6. X vai ser igual a 1,34 vezes 10 a menos 3. É a mesma coisa da anterior. Beleza? Todo mundo sabe fazer até aqui se eu botar uma questão dessa? Sejam sinceros comigo, por favor. Beleza. O valor de x, galera, é igual ao valor de OH-. Então esse valorzinho aqui, ó, é 1,34 vezes 10 a menos 3. Show de bola? Deixa eu separar um espaço aqui. Cara, eu tô muito fã dessa lousinha, bicho. A aula fica muito mais legal. Certo? 1,34 vezes 10 a menos 3. Como é que eu calculo o pH? Eu não posso, pessoal, calcular pH. Por quê? Porque eu não tenho H+, eu tenho quem? Eu tenho OH-. Então eu vou calcular o POH. Como é que eu calculo o POH? Menos log da concentração de OH-, que vai dar menos log do valor de x aqui, ó, 1,34 vezes 10 a menos 3, que vai dar POH igual a 2, deixa eu pescar, 87. Beleza? Tranquilo até aqui? O que é que eu faço agora? Eu tenho que calcular o pH. Qual é a relação que eu vou usar? Eu mostrei aula passada. pH mais POH é igual a menos 14. Perdão, é igual a 14. É igual a 14. Se eu substituir, eu vou ter que pH mais 2,87 vai ser igual a 14. Ou seja, pH vai ser igual a 14 menos 2,87. Vou fazer assim, tá bonitinho. pH igual a 14 menos 2,87. pH igual a... vai dar quanto? 14 menos 2,87. 11,13. 11,13. Essa seria a minha resposta correta. Idêntica à anterior, eu só tenho que fazer esse passozinho aqui, ó. O único passo a mais é esse aqui que está em verde, que é achar o pH, porque na base eu só encontro o pOH. Tranquilo, pessoal? Posso botar uma questão dessa na prova? E vocês vão fazer? Agora, para acertar na prova, tem que treinar antes, tá bom? Não é uma questão simples, ela é uma questão fácil. Certo? Ela é uma questão fácil. Tranquilo. Se você tiver treinada, Bia, você faz isso aqui rapidinho. Tá demorando comigo aqui 10, eu tipo, nessa questão já tô nessas duas questões eu tô há 25 minutos. Porque eu tô explicando passo a passo. Se você tá treinada, se você já fez algumas questões dessas aqui, você resolve de boaça. Tá bom? Posso seguir em frente, galera? Alguma dúvida ficou aí? Show de bola. Uma das principais aplicações, galera, e essa aqui realmente é uma das principais aplicações dos ácidos fracos, certo? É o preparo da bendita solução tampão. É para isso que eu uso ácido fraco.
Beleza? Mas o que é esse negócio de solução tampão? Explica melhor aí, professor. Solução tampão, galera, ela consegue manter o pH do meio constante. O que é isso? Ela impede que o pH mude. Como assim? Se eu tenho uma solução, se eu tenho água e eu coloco base, ela vai ficar alcalina, concorda? O pH vai subir. Se eu tenho água e eu coloco ácido, esse pH vai baixar muito. A solução tampão vai fazer com que o pH não mude significativamente se eu colocar base, mesmo que seja forte, se eu colocar ácido, mesmo que seja forte. A função dela é tamponar, garantir que não mude. Beleza? Mas como é que ela funciona? Ela vai usar o conceito ácido-base conjugado. É aqui que a gente vai começar a falar dos pares, certo? O conceito dos pares ácidos-base conjugado. Por exemplo, aqui a gente já sabe, já falei para vocês. Aqui eu tenho um ácido e essa aqui é a base conjugada desse ácido, certo? Qual é a característica desse cara? Ele é um ácido, então ele pode doar H+, certo? Ele pode doar H+. Qual é a característica dessa base? Receber H+. Beleza? Todo mundo entendeu isso? A base conjugada daquele ácido, ela vai receber H+. E o ácido vai doar o H+. Show de bola? Beleza. Mas ácido forte também tem base conjugada. Tem. Só que os ácidos fortes geram bases conjugadas fracas. E o que é uma base fraca? É uma base que não vai conseguir pegar o hidrogênio daqui, que não vai ter capacidade de receber o hidrogênio. Certo? Ela é uma base fraquinha, ela não aguenta o hidrogênio. Depois que ela libera, que ela perde, ela não quer mais nem saber dele. Ela quer que ele vá procurar uma base para ele reagir, mas não com ela. Beleza? Enquanto que os ácidos fracos vão gerar bases conjugadas fortes. Esse cara aqui é uma base forte. Se ela é uma base forte, ela é uma base doida por hidrogênio. Se ela vê um hidrogênio solto, ela vai lá e agarra. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Ácidos fortes geram bases conjugadas fracas, ácidos fracos geram bases conjugadas fortes. Alright? Show de bola. Mas o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que os pares ácido-base conjugado, eles não vão reagir entre si. Como assim? Pessoal, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês entendem o que eu quero dizer. Se eu tiver uma solução e eu adicionar H+ aqui dentro, você concorda que aqui dentro vai começar a ter excesso de H+, ou seja, ela vai ficar ácida? Sim. O que é que poderia impedir esse H+ de existir aqui dentro? A presença de uma base. Porque ela ia pegar esse H+ aqui e ia formar água. Vocês concordam comigo? Aí esse H+ sumiria e eu não teria o H+ na minha solução, ou seja, eu não mudaria o pH. Lembra que pH é a quantidade de H+ em solução. Se esse H+ que estava aqui em solução reagir com alguma coisa e deixar de ser H+, não vai mudar a acidez. Se eu estiver falando agora de uma base, quando eu jogar uma base aqui dentro, você concorda que essa substância vai começar a ficar alcalina? A não ser que eu tenha um ácido janela, que vai pegar esse OH+ aqui e vai fazer água, fazendo com que ele desapareça. Concordam comigo? Que então, o que é que eu preciso para manter o pH de uma solução constante? De H+ presente e OH- presente, ao mesmo tempo. Eu preciso de um ácido e de uma base presentes ao mesmo tempo na solução. Certo? Se caísse o H-, o H+ ia reagir. Se caísse H+, o H- ia reagir com esse H+. Concordam comigo? Que isso é o ideal que eu precisaria ter? Hein? Exato. E existe na natureza. Quem é que faz isso? Os pares ácido-base conjugado. Se eu pegar, galera, uma base qualquer, por exemplo, o NaOH,
e colocar ele com HCl, uma base e um ácido, em solução, o que, que vai acontecer? Eles vão reagir, formando sal e água. Mas, se eu pego o ácido acético, CH3COOH, e coloco ele junto do CH3COO-, ou o próprio sal dele, tá bom? Melhor deixar assim. Eles não vão reagir um com o outro. Por que eles não vão reagir um com o outro? Porque eles são um par. Ele é um par ácido, base, conjugado. O que é isso, professor? Um par ácido, base, conjugado. É que esse cara é a base conjugada desse ácido aqui. Entenderam? Então, se eu misturo o ácido com a base conjugada daquele ácido, eles não vão reagir um com o outro. Se eles não vão reagir um com o outro, o que, que vai acontecer? Eu vou ter na mesma solução H+, e o H-, reativos. Vocês entenderam a ideia da solução tampão? Consegui me fazer claro? Beleza. Ainda não entendi, professor. A Luana entendeu, a Niclésia eu acho que não, o Lockdown também não. Tipo assim, galera. Eu tenho aqui o meu ácido, a minha base conjugada. Eu já disse para vocês que esse cidadão não reage com essa cidadã. Então eu vou ter os dois na solução. Se nessa solução tampão, que tem os dois, uma solução tampão é o quê? Uma solução que tem um ácido e sua base conjugada ao mesmo tempo. Se eu jogo o OH- nessa solução, esse H+, ó, vai reagir com esse ácido, vai reagir com essa base que eu adicionei aqui, ó, e vai formar a minha base conjugada mais água. Vai reagir. Se no contrário eu adicionar H+, quem vai entrar em ação é esse cara aqui, ó, a base conjugada. Ele vai ver o H+, ela é doida por um hidrogênio, ela vai lá e pega esse hidrogênio para ela, certo? E eu neutralizo. O que é que eu estou fazendo? Se cair o H- de qualquer base, ele vai reagir e vai deixar de existir. Se cair H+ de qualquer ácido, ele vai reagir e vai deixar de existir. Se eu não tenho adição de OH- e nem adição de H+, o que é que acontece com o pH da minha solução? Ele não muda. Então eu tenho o quê? Uma solução tampão. Show? Fechou? Entenderam? Quem não entendeu, me peça aí que eu explico de novo. Você sabe que eu sou paciente. Beleza. Não venha chorar depois não, viu? Depois dizer aí que o professor tá botando as coisas muito difíceis, não explica direito. Vamos lá. Legal, mas como é que eu preparo uma solução tampão? Para isso, vocês vão simplesmente pegar o ácido fraco e um sal desse ácido fraco. Por exemplo, o ácido acético, e que eu botei aqui, né? Ácido acético. Isso aqui, no caso, seria o acetato de sódio. Acetato de sódio. É um exemplo, tá bom? Você pode fazer com qualquer ácido base conjugado. Eu misturo os dois. Só isso. Prepara uma solução com os dois. A gente faz isso em aula. Em prática. Mas serve com qualquer par ácido base conjugada? Sim. Qualquer par ácido base conjugada vai formar uma solução tampão. Então, todo ácido fraco, professor, pode formar uma solução tampão? Pode. Todo ácido fraco pode formar uma solução tampão. Beleza? E como é que eu faço para escolher o par? Eu vou usar ácido acético, eu vou usar ácido fórmico, eu vou usar ácido acetilsalicílico, eu vou usar qual par ácido base conjugado? Vai depender do pH que você quer manter toponado. Eu quero que o pH fique em quanto? Eu quero que fique em 10. Então eu vou ter que usar uma base. Eu quero que fique em 2. Então eu vou ter que escolher o ácido fosfórico. Ah, eu quero que fique em 4,7. Então eu vou escolher o ácido acético. Então, dependendo do pH que você quer, você vai definir o passo de base que você vai utilizar. Como assim?
O pKa do ácido ou pKb da base selecionada vai determinar que o pKa e o pKb determina o pKa e o pKb determina o pH da solução tampão. Certo? Quando que ele faz isso? Quando que ele faz isso? Quando é que ele consegue determinar? Caso a concentração ácido-base seja igual. Como assim, professor? Eu não tenho que colocar, por exemplo, o ácido acético, mais o acetato de sódio para fazer a solução tampão. O que eu tenho que fazer? Que a concentração desse cara seja igual à concentração desse cara. Só isso. Beleza? Entenderam, galera? Resumir aí, vai lá. Ficando esquizofrênico. O lockdown tá curioso. Calma, vamos começar pelo começo. Vocês vão utilizar uma equação, que é chamada equação de Henderson-Hausenbach. Não é difícil, não precisam decorá-la, porque ela vai estar disponível online para vocês, óbvio. Certo? E que normalmente eu dou na prova. Essa equação, galera, é essa. Parece difícil, né? Mas o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um pH, certo? Eu tenho o pKa, que é o menos log do Ka do ácido fraco. Eu tenho a concentração do sal, concentração do sal, ou se eu preferir, da base conjugada. Beleza? E aqui eu tenho a concentração do ácido, certo? Do ácido mesmo. Ou da base. Se eu for olhar para a concentração da base, eu não vou olhar para o Ka, eu vou olhar para o Kb. Tranquilo? Se for base, eu vou olhar para o pKb. Fechou essa equação aqui? Já já eu mostro como é que eu aplico, é muito simples. Pelo menos no que eu vou cobrar de vocês. Certo? Utilizando essa equação, podemos preparar o tampão de acordo com o pKa do reagente escolhido. Como assim? Por exemplo, descreva o preparo de uma solução tampão com capacidade tamponante de... Eu quero que ela tampone um pH entre 4 e 5. O que é que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou escolher o reagente a partir do pKa dele. Ou seja, não tem aquela tabela de Ka que eu mostrei para vocês? Que tem várias constantes de acidez? Aquela tabela não é nem tão importante. Uma mais útil é essa aqui, ó. É uma tabela de pKa, certo? Onde, quanto maior o pKa, menor o Ka, mais fraco é o ácido. Eu acho. Peraí, agora estou em dúvida. Isso. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Beleza? E tá aqui, ó. Eu quero o pH entre 4 e 5, né? Qual é o ácido que eu vou escolher? Que tenha o pKa entre 4 e 5. Minha filha, procurar aqui, ó. No pKa aproximado. Qual é o que tem o valor mais próximo entre 4 e 5 aqui? Já acharam? Eu já achei. Aqui, ó. Que cara é esse? É o ácido acético. O ácido acético e o acetato. Então, se os senhores quiserem preparar uma solução que seja tampão entre o pH 4 e 5, eu vou utilizar ácido acético. Professor, peraí. Então, eu quero um tampão que mantenha o pH entre 3 e 4. Diz aí, Nicolas, qual é que eu vou utilizar? Hein?
Qual é o ácido que eu vou utilizar? Posso usar dois aí. Ó, HF, que é 3,2, e H2CO3, que é o ácido fórmico, 3,7. Entenderam, pessoal? Como é que eu escolho o reagente? Professor, então se eu quiser um tampão pH entre 10 e 11. Olha aqui, ó. Eu tenho esse cara, tá no seu nome, e esse aqui que eu também no seu nome. Mas tá aqui, ó, entre 10 e 11. Escolho eles, tá bom? Esse aqui é o bicarbonato. Esse aqui é o... não sei. Esqueci. Beleza? Dúvidas? Entenderam isso aqui? Estamos terminando já. Como é que eu seleciono? Ficou claro como é que eu seleciono? Show de bola. Então eu seleciono pelo pKa. Como eu quero um pH entre 4 e 5, eu vou pegar o ácido acético, que tem pKa de 4,75 ou 4,7. Escolhido o ácido acético, que tem pKa de 4,7, eu preparo a solução. Vou preparar uma solução de 0,1 mol de ácido acético e 0,1 mol do acetato de sódio. Mesma concentração do ácido e da base conjugada. Beleza? Faço aqui agora. Aplico na equação aqui, galera. Só isso. Olha para cá como é simples. Presta atenção. Presta atenção. Qual vai ser o pH? Vai ser igual ao pKa. Quanto é o pKa? 4,7. Mais o log da concentração desse cara dividido pela concentração desse cara. Quanto é que dá 0,1 dividido por 0,1? Você sabe me dizer? Exato. Vai dar 1. Mais log de 1. Quanto é o log de 1, galera? 0. Então, pessoal, o pH vai ser igual a 4,7, que é igual ao pKa. Ou seja, se você prepara na mesma concentração, você só precisa saber o pKa. E você já sabe qual é o pH da tua solução tampão. Show de bola? Dúvidas? Tranquilo. Um ponto importante, a capacidade tamponante. O que é a capacidade tamponante? É quanto que o pH varia antes de romper. Ele é mais ou menos 1 quando a concentração do sal é igual ao ácido. Ou seja, esse pH aqui ele vai variar pouco, segurando até 5,7, subindo de alcalino, e até 3,7, diminuindo, mais ou menos 1. Isso quer dizer o quê? Que se tu consegue forçar o pH até ele chegar em 6, ele não vai mais ter capacidade tamponante. Ou seja, ele vai começar a ficar muito alcalino rapidamente. E não vai mais segurar o pH. Então eu consigo segurar nessa faixa aqui, ó, mais ou menos 1, certo? pKa mais ou menos 1. Beleza? Agora, para fechar a aula, outra coisa que eu posso pedir para vocês é calcular o pH. Se você já conhece a solução tampão. Tipo, eu te apresento uma solução tampão. E te peço, Nicolas, eu calculei o pH de uma solução tampão que eu preparei usando 0,1 mol por litro de ácido acético e 0,05 mol por litro de acetato de sódio. Você vai usar a mesma fórmula, a do Henderson-Hausenbach. Primeira coisa que você vai fazer é calcular o pKa, tá bom? Quem é o Ka do ácido acético? É 1,8 vezes 10 a menos 5. O que é o pKa? Galera, pKa é o menos log. Certo? Esse aqui é o Ka, tabelado. Se eu quiser pegar da tabela, eu também pego, mas eu vou calcular com vocês. Então, pKa é igual ao menos log do Ka. Quanto é o Ka? 1,8. Então, pKa vai ser igual ao menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Se você fizer na calculadora, esse pKa aqui vai dar igual a 4,7. A gente vai ver lá na tabela.
Achei o pKa, pessoal. Eu vou fazer o passo 2. Aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch. Que equação é essa? pH é igual pKa. Deixa eu pescar aqui. Mais, show. Mais log da concentração do ácido, do sal, sobre a concentração do ácido. Beleza? Quanto é a concentração do ácido? Esse cara é o ácido. 0,1. Quanto é a concentração do sal? 0,05. Então vai ficar que o pH vai ser igual ao pKa, que é 4,7, mais log, concentração do sal, 0,05, dividido pela concentração do ácido, 0,1. Pessoal, 0,05 dividido por 0,1 vai dar igual a 0,5, certo? Então, o pH vai ser igual a 4,7 mais log de 0,5. pH vai ser igual a 4,7 mais log de 0,5 menos 0,30. Menos 0,3. Menos 0,3. Galerinha, pH 4,7. Mais com menos é o que, pessoal? Mais vezes menos é menos 0,3. Meu pH vai dar 4,4. Fazendo aqui no passo a passo do passo a passo do passo a passo, tá bom? Então, eu posso cobrar de duas formas para vocês. Eu dou a solução tampão e peço a calcular o pH. Provavelmente seria uma questão objetiva da prova. Ou posso fazer isso aqui, ó. Descrevo o preparo dessa solução. Aí você vai ter que descrever, numa questão dissertativa, esses pontos aqui que eu falei para vocês. Por que é que tem que ser igual a concentração e etc e tal. Beleza, pessoal? Tem mais alguma coisa? Só exercícios. Eu vou deixar aqui gravado para vocês. Ó, esse. Vocês pausam lá no vídeo depois que eu mandar. Esse e só. Obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, pessoal? Deixa eu fazer um adendo aqui enquanto eu faço a chamada de vocês. Seguinte, vocês vão ter aula prática semana que vem, tá bom? Vocês lembram que vocês assinaram, participaram de uma pesquisa lá para dizer quem queria presencial, quem queria online e tal? Eu coloco quando a aula? Cara, acho que até o final da semana eu coloco. Até o final da semana eu coloco. Beleza? Posso sim, passo já já, Beatriz. Então vocês vão ter aula prática semana que vem. Semana que vem nós não vamos ter aula online teórica, nós vamos ter aula prática na quarta-feira. Beleza? Então quem puder ir para a faculdade, para o laboratório, pode ir. Nós temos aqui participando da nossa aula agora, exatamente... Alexa, peraí. Kátia Kelly. Cadê? Eu consegui sumir com o meu chat. Um monte de mensagem do Instagram aqui. Sai, macho. Química de Cor agora tem Instagram, viu, galera? Se quiser participar, 13 pessoas. Então nós temos 13 pessoas aqui, eu acho que é o total da turma. Acredito que possa ser os 13. Mas quem não quiser ir não é obrigatório ir. Eu não vou dar falta. A aula vai ser obrigatória a presença. Quem não tiver presente lá na hora vai ter que estar presente online assistindo, que eu vou estar transmitindo ao vivo a prática. Eu vou pegar um grupo lá e vou transmitir ao vivo. Ficar com o celular transmitindo direto a prática de um aluno, certo? De um grupo de alunos, pelo menos. Mesmo horário de aula, normal, à noite. Viu? À noite. Beleza? Então espero ver vocês semana que vem, tá bom? E vai ser prática. Prática de quê? Provavelmente preparo de solução, eu acho. Acho que sim. Como vocês não tiveram prática desde Físico-Química, então vocês realmente não viram. Vocês não sabem preparar uma solução ainda, eu vou ensinar vocês. Tá bom? Preparo de solução.
Aí até lá eu mando o material, tá bom? E eu prometo também que se a gravação não ficar boa, da transmissão ao vivo, eu gravo o preparo de solução para vocês no laboratório, num vídeo bonitinho, editado, e boto lá para vocês assistirem. Show de bola, pessoal? É isso aí. E extensão. Eu vou marcar o nosso encontro para a próxima semana, provavelmente. Tá bom? Aí a gente conversa semana que vem sobre extensão. Mas eu aviso. Belezinha? Então é isso aí. Finalmente vamos ter aula prática. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E até o conteúdo da prova é até esse. Não sei, eu acho que não. Acho que ainda tem solubilidade. Vai para o YouTube, Niclésio. Só não sei quando, mas minta, até sábado eu boto. Viu, Beatriz? Eu acho que ainda tem mais um conteúdo para P1. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Abraço e corações. Preciso parar a gravação.